A gente já sabe que usar máscara é uma medida essencial para reduzir a transmissão do coronavírus, ainda mais no momento atual, com a vacinação ainda engatinhando e as novas variantes do coronavírus se espalhando rapidamente pelo mundo. Mas será que a máscara de pano artesanal, que muita gente se acostumou a usar, inclusive eu, é hoje a mais adequada? Esse debate voltou a ganhar força agora que países europeus como França, Áustria e Alemanha estão exigindo que seus cidadãos usem máscaras mais potentes. Eu sou a Laís Alegrete, da BBC News Brasil, e neste vídeo eu vou falar das máscaras profissionais, aquelas padrão PFF2 ou N95. Vou explicar como elas funcionam e por que, um ano depois do começo da pandemia, elas estão sendo exigidas por alguns países ou pelo menos recomendadas. Esse tipo de máscara oferece um grau maior de proteção contra o coronavírus, principalmente se a gente levar em conta a transmissão por aerossóis, aquelas partículas bem pequenas. Isso é o que mostram testes e o que os especialistas explicam. Então vamos lá. Primeiro, vamos entender o porquê dessa mudança de orientação sobre os tipos de máscaras neste momento. Lá no início da pandemia, nos primeiros meses de 2020, os cientistas e autoridades de saúde davam bastante atenção à transmissão do coronavírus por superfícies contaminadas. Isso acontece quando a gente encosta em uma porta de elevador ou corrimão, por exemplo, e depois levamos a mão ao rosto. Por isso, se recomenda tanto o uso do álcool em gel. As autoridades de saúde também se preocupavam bastante com as gotículas que a pessoa contaminada emite ao tossir e espirrar, que podem alcançar o nariz ou a boca de quem está próximo. Para esse tipo de transmissão, uma boa máscara de tecido é bem efetiva, segundo cientistas, principalmente quando é a pessoa contaminada que está usando. Isso porque ela evita que essas partículas se espalhem muito pelo ambiente. Só que nos últimos meses, as autoridades começaram a se atentar a um perigo ainda mais sutil. Eu estou falando dos aerossóis, aquelas gotículas minúsculas que são emitidas ao falar ou respirar. Essas gotículas ficam no ar por mais tempo do que as gotas maiores que saem de uma tosse ou espirro, por exemplo. E o problema é maior, principalmente em ambientes mais fechados, com pessoas aglomeradas e uma baixa circulação de ar. Foi em outubro de 2020 que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos incluiu a transmissão por aerossóis em suas diretrizes. É exatamente essa evolução no que a gente sabe sobre as principais formas de transmissão do vírus que explica a importância das máscaras que protegem mais. Eu conversei com o engenheiro biomédico Vitor Mori e ele disse que para essas partículas menores, as máscaras de pano não funcionam tão bem quanto as profissionais. É por isso que ele recomenda o uso de máscaras PFF2 e N95 para a população em geral em situações de exposição a lugares mal ventilados, naquelas saídas inevitáveis, como o transporte público. Por causa desse maior grau de proteção, países da Europa têm exigido que seus cidadãos usem máscaras cirúrgicas ou de padrão equivalente a PFF2. Na França, por exemplo, foi proibido o uso de máscaras caseiras nos lugares onde proteger o rosto é obrigatório. O argumento é que essas máscaras artesanais não oferecem a proteção necessária. Eles passaram a exigir o uso das cirúrgicas, da FFP2, que é semelhante à PFF2 brasileira e à N95, ou máscaras de tecido feitas de acordo com padrões chamados de categoria 1. Antes da França, Áustria e Alemanha anunciaram também o uso desse tipo de máscara em locais mais propícios para a transmissão do vírus, como transporte público e comércio. Mas a indicação da OMS para o público geral ainda é de máscaras de tecido. E o Brasil acompanha essa recomendação de acordo com a Anvisa. Segundo a Agência de Vigilância Sanitária do Brasil, as máscaras cirúrgicas e as N95, PFF2 e equivalentes devem ser usadas pelos profissionais que prestam assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19 nos serviços de saúde. É bom lembrar que esse movimento que a gente vê nos países europeus não é a primeira mudança nas orientações para o uso de máscara. No começo da pandemia, por exemplo, autoridades não recomendavam o uso de qualquer tipo de máscara para a população em geral, sem sintomas da doença. O medo era que se todo mundo começasse a usar, poderia faltar máscara para quem mais precisa, que são os profissionais de saúde e pacientes. Foi só em junho de 2020 que a OMS mudou suas orientações sobre o uso de máscaras e disse que elas devem ser usadas em público para ajudar a impedir a propagação do coronavírus.
Àquela altura, diversos países já tinham adotado isso. Agora vamos ao segundo ponto desse vídeo. O que faz essas máscaras funcionarem melhor que as artesanais? Talvez você já esteja acostumado com esses nomes, mas vamos esclarecer aqui que eu estou falando da máscara PFF2, que talvez você conheça como N95, porque é assim que ela é mais buscada no Brasil. São padrões equivalentes, com a diferença que um é o brasileiro, PFF2, e outro, na verdade, é dos Estados Unidos, a N95. Apesar das diferenças de nome e formato, essas máscaras têm uma eficácia bem parecida. A PFF2 filtra 94% das partículas que têm 0,3 micrômetros de diâmetro, que são as mais difíceis de capturar. Já a N95 filtra 95%. Fato é que ambas têm uma capacidade de vedação muito maior do que as de tecido e também protegem mais que as cirúrgicas. Para a pandemia é importante procurar os modelos de máscara sem válvula. É que essas válvulas permitem a saída de ar sem filtragem, que não é o que a gente está procurando aqui. E aqui é importante dizer que essas máscaras seguem padrões estabelecidos por normas técnicas, diferente de máscaras artesanais. São regras exatamente para garantir um nível alto de proteção. Como a máscara de tecido não segue padrões técnicos, a qualidade pode variar muito, caso a caso. Tá, mas a gente quer entender o que garante essa proteção maior, né? Bom, são dois fatores. O primeiro diferencial é a estrutura de vedação. Os padrões variam um pouco, mas elas têm uma estrutura semi-rígida, elástico preso atrás da cabeça e na nuca, e não na orelha, e uma peça metálica que contorna o nariz. Isso tudo deixa a máscara bem presa ao rosto se for colocada corretamente. E é essa adesão ao rosto que faz com que todo o ar inspirado ou expirado pela pessoa passe pelo filtro da máscara, que é composto por várias camadas. Diferente das máscaras de tecido ou mesmo as cirúrgicas, a ideia é que não passe ar pelas laterais da máscara. E esse filtro como é? São dois tipos de filtragem que acontecem lá dentro, uma mecânica e uma eletrostática. Para explicar rapidamente, a filtragem mecânica acontece quando as partículas colidem e ficam presas nas fibras da máscara. Já a eletrostática faz com que as partículas sejam atraídas por fibras com carga elétrica. É essa combinação de vedação e filtragem que torna a máscara bem mais eficiente. No Brasil, é possível encontrar alguns modelos por até R$ 5, mas como a procura está muito alta, algumas pessoas têm tido dificuldade de achar máscaras desse tipo por esse valor. Algumas de marcas conhecidas chegam a custar R$ 100 em certos lugares. Antes de seguir, uma coisa importante. Se você for comprar uma máscara dessas, confira se ela tem o selo do Inmetro. Essas máscaras podem ser falsificadas e aí o produto não vai te dar a proteção que você precisa. Por isso tudo, as máscaras caseiras não são tão eficientes quanto as profissionais para evitar a transmissão por aerossóis. Mas elas continuam sendo úteis, é claro, nos casos em que não temos as máscaras mais potentes. As entidades nacionais e internacionais pedem que essas máscaras tenham 2 ou 3 camadas e cubram bem o rosto, desde a parte superior do nariz até o queixo. Elas devem ser feitas com algodão ou poliéster, com uma trama de tecido mais densa. O especialista Vitor Mori me falou que a gente precisa entender que a máscara de pano foi um plano B, esse foi o termo que ele usou, porque ela ajudou muito em um momento de emergência. Na verdade, ela ainda é importante, mas ela está longe de ser a solução da pandemia. Para vedar seu nariz e boca e filtrar as pequenas partículas que podem estar contaminadas, é mais adequado usar máscaras com um índice de proteção maior. É isso que vai garantir que você está se protegendo além de proteger os outros. Principalmente se você precisar ir para algum lugar fechado, pouco arejado e com maior presença de pessoas. E agora você pode já estar se perguntando, mas dá para reutilizar essas máscaras? A orientação do Vitor Mori é que quando estamos fora do ambiente hospitalar, dá sim para reutilizar a máscara. O recomendado é deixar a máscara em local arejado, mas evitando exposição ao sol, por pelo menos 3 dias antes de usá-la novamente. E não aplicar álcool, sabão ou qualquer desinfetante. Se a capacidade de vedação ainda estiver boa e o material em boas condições, dá para usar cerca de 10 vezes, ele disse. E se o elástico ficar frouxo, uma dica é trocá-lo. A verdade é que hoje nem todo mundo tem acesso a essas máscaras, seja pelo preço ou pela disponibilidade delas. É por isso que o Vitor Mori defende um maior empenho dos governos na produção e distribuição delas. O ideal é que toda a população tenha acesso a esses produtos. E eu não posso deixar de lembrar, a recomendação continua sendo a de sempre. Se puder, fique em casa. Esse é o único jeito de se proteger 100%. Mas se tiver que sair, se proteja o máximo possível.
não só com a máscara mais adequada, mas também procurando manter distanciamento e evitar lugares com pouca ventilação. Eu gravei um vídeo falando sobre a transmissão ao ar livre, que é muito menor do que em locais fechados, mas que também exige alguns cuidados. E se você achou esse vídeo útil, não deixa de compartilhar com quem mais pode se interessar. E deixa também um comentário aqui pra gente, que a gente tá sempre de olho nos pedidos de vocês. Até a próxima!